Abra sua Bíblia no capítulo 3 de 2 Timóteo. Lá vou eu seguindo o meu caminho na exposição da verdade de Deus. E eu estou fazendo isso muito lentamente, devagarinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E eu tenho ensinado palavra por palavra, pecado por pecado, que eu chamo de pecado dos últimos dias. E Paulo é muito pródigo quando fala deles aqui. Diz assim a Escritura: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele mostra a dificuldade dos últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Esses pecados dizem respeito ao egocentrismo. Nós já tratamos um por um em cada sermão. Depois, o último sermão que eu preguei, eu falei sobre blasfemadores. A blasfêmia contra os homens e a blasfêmia contra Deus o Pai, contra Deus o Filho e contra Deus o Espírito Santo. E hoje, a partir de hoje, eu quero falar de 4 pecados que estão ligados diretamente aos problemas familiares. Diz a Escritura que os homens serão ingratos, desobedientes aos pais, que é o tema de hoje, ingratos, irreverentes e desafeiçoados, ou sem afeição natural. Então eu quero trabalhar com desobedientes aos pais. Este é um pecado dos filhos dos últimos dias. Desobediência sempre houve. Desde que o primeiro filho, Caim, veio ao mundo, ele caiu em desobediência. E todos os homens nascem debaixo da capacidade de desobedecer. É alguma coisa que você não precisa ensinar. É filho desobedecer. O contrário é que é duro e precisa ser ensinado durante a vida toda. Mesmo quando os nossos filhos adquirem independência de nós, nós sempre chegamos e falamos: filho, não é bem assim que você deve agir. Olha, nós ensinamos, a formação nossa é sempre existente. Então, a palavra grega usada para desobedientes é apeithes, que pode ser traduzida como alguém que é desrespeitoso. Mas a ideia de desobediência é aquela de alguém que continuamente se recusa a obedecer, que a nossa linguagem de português chama de contumácia. Diz respeito àqueles que são teimosamente desobedientes. Quando o texto fala de filhos sendo desobedientes aos pais, ele não está tratando da distração dos filhos, que precisa dizer várias vezes para eu ouvir. Cláudio aí? Rinaldo? Henrique, ele fica no mundinho dele, você precisa falar 2, 3 vezes para ele cair em si. Não é desse tipo de desobediência que o texto está falando. O texto não está falando das diferenças de pensamento que os filhos têm em relação aos pais. Nem está falando do entendimento errôneo que os filhos têm em relação aos que os pais ensinam. Mas o texto está falando de uma rebeldia contumaz, constante, que chega às raias da rebeldia incorrigível. É disso que o texto trata. Então, eu vou falar rapidamente, você pode seguir na ordem do culto, o meu esboço. Sobre o aumento da desobediência dos filhos nos últimos dias. O Duque de Windsor, que em 1930 e alguma coisa, acho que 1937, foi feito rei da Inglaterra, Eduardo VIII, ele disse uma frase curiosa, isso em 37, quando ele entrou para a realeza: a coisa que mais me impressiona a respeito dos Estados Unidos
É o modo como os pais obedecem a seus filhos. Já nessa época, quanto mais na presente geração. Ligon Duncan, um pastor, ex-pastor da primeira igreja presbiteriana lá no Mississippi, de Jackson, e é professor atual do seminário, do Reformed Theological Seminary. Ele contou um fato muito significativo para o entendimento da situação da nossa presente sociedade. Ele disse que uma mãe que tinha uma filha de 14 anos, muito precoce, chegou para ele e disse que a sua filha estava tendo problemas em vir para a igreja. E o pai dessa criança não era envolvido, mas a mãe era muito preocupada com a situação espiritual da filha, porque a menina de 14 anos estava indo numa igreja que a mãe não concordava que ela fosse. E a mãe disse ao pastor Duncan: o que eu faço? E ele respondeu: deixa-me fazer duas perguntas. Primeiro, ela tem 14 anos, não é? Sim. Ela não tem carteira de motorista, certo? Certo. Aí ela disse assim: mas sou eu que estou levando ela na igreja. Ok. Aqui está uma ideia de como você poderia evitar que ela fosse à igreja. Não a leve para lá. Ela não tem carro e nem pode dirigir. Ao que a mãe retrucou: o senhor acha que eu posso fazer isso? A resposta bíblica é claro que você pode. A Escritura afirma que a mãe é que tem controle sobre os filhos. A mãe é que estabelece as ordens para os seus filhos juntamente com os pais. A Bíblia não diz: pais, obedecei aos vossos filhos, mas ao contrário: filhos, obedecei a vossos pais. E a psicologia, em boa parte das escolas, diz: pais, não contrariem os seus filhos e atenda aos reclamos deles, para que vocês não criem empecilhos ao desenvolvimento e à autoestima deles. Isto, desde a década de 60 eu ouço, e eu fiz escola normal. Por escola normal, entenda, curso de professores, tá? Não é que tem escola anormal. E os pais podem ser fracos, mas devem dizer, os pais não podem fraquejar nesta hora. E eles devem dizer aos filhos com firmeza, mas com amor: filho, eu estou em autoridade sobre você. Não fui eu que resolvi isto, foi Deus que resolveu isto. Foi Deus que botou-me sobre você. E eu tenho que responder a Deus pelo modo como eu educo você. Eu sou responsável pelo que você aprende, inclusive teologicamente. Portanto, Dr. Duncan disse àquela mulher: a resposta é não. A psicologia vê a rebelião do adolescente como uma experiência normal mesmo nos lares cristãos. E os adolescentes desobedecem, e a nossa sociedade está cheia disto, e o pessoal diz: isso é problema de adolescência. Não é problema de adolescência, não, senhores. Isso é problema da falta do exercício da regra estabelecida por Deus dentro da família. É uma questão de acerto de coisas dentro de casa. A educação nos últimos dias tem tido dificuldade, ou tem dificultado a vida de família. A educação por parte dos pais e a obediência por parte dos filhos. E pela falha dos pais, pela desobediência dos filhos, o problema vai aumentando cada vez mais em nossa sociedade. E o número de anos que um estudante, que um moço ou moça passa na escola, desde a educação primária até a superior, não melhora o nível de obediência deles.
Você ouve frequentemente o pessoal do Ministério da Educação dizer assim: o nosso problema é a educação. Não, é falta de educação. O nosso problema está no modo como os pais tratam seus filhos e como os filhos reagem à ordem dos pais. O nosso problema não é a educação. Os países de maior nível de educação, onde as pessoas mais facilmente chegam aos graus maiores de educação, são os países onde os filhos são mais desobedientes. Podem verificar isso. Podem ver estatisticamente. Então, a educação não é alguma coisa que seja absolutamente essencial para filhos aprenderem a serem obedientes. A obediência se aprende em casa como mandamento do Senhor. À medida que os últimos dias chegam, portanto, à medida que nós tivermos tecnologicamente melhores, provavelmente financeiramente melhor, que nós tivermos os níveis mais elevados de comodidade, de conforto, mais problemas nós teremos na família, porque princípios de Deus não são obedecidos. E à medida que os dias últimos chegam, mais a desobediência dos filhos cresce. E esta é uma profecia da qual não há volta, da qual não há retorno, porque o texto da Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão isto, e uma delas é desobedientes aos pais, e a sociedade vai caminhando fundo para esse pecado. Ai dos nossos filhos e dos nossos netos, se eles não forem devidamente educados. Eles serão punidos por Deus, e vou mexer nisto aqui nesta manhã, porque Deus leva muito a sério a desobediência dos filhos, como o erro dos pais. Há dois textos da Escritura onde a expressão desobedientes aos pais aparece. Um é o texto que nós lemos de 2 Timóteo 3:2 e o outro está em Romanos 1:28-30. Fala que os homens serão difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. São as duas vezes onde essa expressão desobedientes aos pais aparece. Wayne Barber, um escritor norte-americano, ministro do Evangelho, comenta que a desobediência aos pais é apenas um sintoma, não é a fonte, não é a causa. Essa desobediência é nascida no fato de não haver submissão a Deus. Os nossos filhos desobedecem aos pais porque eles não aprenderam a obedecer a Deus. E quem obedece ao Pai primeiro, ao Pai Supremo, aprende a obedecer os seus pais. Isso de bom grado, alegremente, por causa da graça divina sobre eles. E essa autoridade foi instituída por Deus e é desobedecida porque os homens não se submetem à autoridade divina. A desobediência é a marca de uma pessoa que possui uma espécie de gangrena de impiedade na vida, e é um terrível veneno para uma situação que cada vez mais se agrava na história. A desobediência chegará a extremos no final dos tempos. Apenas um verso para você se recordar disto. Lá no finalzinho, quando o horizonte começar a ficar escuro, antes da volta do Senhor, é dito que um irmão entregará à morte outro irmão, e pai entregará ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E há vários textos escatológicos que apontam para o agravamento da situação de família, porque não haverá concórdia sobre o que é certo e sobre o que é errado. Os homens se perseguirão, se matarão, a começar de casa. Lá fala pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, bom, isso aí já acontece, mas é alguma coisa que é sério. O problema vai começar em casa. A destruição de uma sociedade começa na família. Tudo por causa da desobediência dos filhos aos pais. Então eu vou mexer num assunto agora que é vespeiro. É o vespeiro, né? Abra a Bíblia para mim em Deuteronômio 21.
Eu vou falar sobre a desobediência dos filhos como algo que pode produzir uma punição muito forte da parte de Deus. É Deuteronômio 21. Os povos antigos, como os gregos e os romanos, tinham punições severas para filhos desobedientes. Não era diferente na sociedade judaica. Um filho desobediente, de acordo com a lei, na sociedade judaica, de acordo com a lei mosaica, um filho desobediente era apedrejado, porque a lei considerava a desobediência aos pais como sendo rebelião contra Deus. O que não se vê hoje, o que não se crê hoje. Uma sociedade vai de mal a pior quando se perde o respeito pelos mais velhos e por aqueles que lhes deram a vida. A desobediência dos filhos é alguma coisa que Deus leva muito a sério. E a ira de Deus vem sobre os filhos que desobedecem. E se você realmente discute com seu pai, se você o desrespeita, você vai sofrer punição mesmo sendo já maduro. Os filhos não estão na posição de fazer alguma coisa contra o que os pais dizem. Eu já sei que tem gente que desobedeceu os pais em várias áreas, inclusive na área de família e de casamento. Cuide, isso é muito sério. O texto eu vou ler, me acompanhe, do capítulo 21, do 18 ao 21. Veja que coisa terrível. Ainda bem que eu não vivo naquela época, você vai dizer. Mas não muda. O que muda é o modo como a disciplina vem. Mas o princípio é o mesmo. Escuta lá. Se alguém, verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz, rebelde, desobediente continuadamente, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e dirão aos anciãos: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, diz Deus, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Barbaridade. Primeiro ponto desse texto. Quando os filhos desobedecem, é dever dos pais discipliná-los. E eu não tenho tempo para destrinchar como a disciplina deve ser feita. Esse é um assunto que merece uma outra consideração, um tempo grande para a gente trabalhar sobre isso tudo. Mas o verso 18 diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, isto é, não obedece os preceitos de seu pai e de sua mãe, e ele é castigado, mas assim mesmo ele não dá ouvidos, assim mesmo ele desobedece. Então, primeiro ponto, você tem que aprender a, com amor, mas com firmeza, castigar os seus filhos, por causa da disciplina deles. Se você não faz isso por causa da psicologia que você aprendeu, se você não faz isso porque você tem dó dele, você está endereçando os seus filhos para caminhos maus. Eu tive um pai amoroso, ele morreu faz muitos anos, eu já era moço, e uma mãe que morreu há 17 anos atrás. Eu recebia ordens deles, e quando eu desobedecia contumazmente, isto é, quando eu desobedecia, depois ele fala uma vez, depois ele fala duas vezes, depois ele fala três vezes, depois ele baixava a parte de trás da roupa, e nós éramos disciplinados com vara. E meu pai aprendeu, não sei de quem, certamente na escritura ou dos pais dele, que a vara, a Bíblia não fala em vara de marmelo, mas fala em vara. E vara tem que marcar, tem que produzir vergões, porque a escritura diz que os vergões purificam a alma. Acredite se quiser, e Deus não é tolo, Deus ensina isto. Então eu queria encorajar vocês a não
matarem os seus filhos. Essa tarefa não é de vocês, mas a criar vergões neles para que eles aprendam, porque isso purifica a alma. E em casa nós todos aprendemos, e nenhum de nós fugia, e nenhum de nós escapava, porque a primeira coisa que meu pai fazia comigo é: vai pegar a vaca. Eu tinha que pegar o instrumento de tortura, né? Eu ia lá, pegava, e ele fazia o que tinha de fazer. Não tenha medo de aplicar o que a Escritura manda aplicar. Esse é o ponto. Todavia, se o seu filho ainda assim ele desobedece você, tem um segundo ponto, que é parte da educação. Quando a disciplina paterna não faz efeito, os pais devem levar o filho contumaz às autoridades. Meu Deus do céu, olha só: seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta da cidade. Esse procedimento cheira loucura nos dias de hoje, onde os pais frequentemente escondem os pecados de seus filhos com medo de que eles sejam punidos, e os pais jogam a sujeira debaixo do tapete. Eles não deixam que ninguém veja a sujeira de seus filhos. Ainda que as punições da nossa presente sociedade não sejam tão pesadas como nos tempos da teocracia, isto é, quando Deus era o governante do povo de Israel. E é uma experiência rara, muitíssimo rara, os pais entregarem filhos desobedientes para os policiais e para a justiça. Eu já vi. Você já viu isso na televisão? Os caras chegaram e falam assim: eu não dou conta de educar esse filho, por favor, faça o que a lei manda. Isso é uma coisa rara. É quando ele está, por aqui, quando ele não aguenta mais. Então ele faz este segundo ponto. Hoje nós temos muitas crianças de até 17 anos que são infratoras violentas, e cresce cada vez mais o número delas. São desobedientes aos seus pais, são criminosas e andam soltas pelas ruas de São Paulo e de outros rincões deste país. E os crimes mais hediondos em nossa sociedade, via de regra, são cometidos por elas. E a justiça as protege, e a justiça dá abrigo a elas. O máximo que a justiça faz com eles é ir para casa abrigo. A antiga, como é que é? FEBEM. É só. Ali é um geradouro de impiedade e de criminalidade. É isso que nós podemos fazer hoje. E ai daquele que tenta botar a mão nesse menor, nesse grande menor. A lei os protege e eles vão pintando e bordando em cima da presente sociedade, e ninguém tem o que fazer contra eles, porque a lei de Deus tem sido deixada de lado. A lei de Deus, em seu princípio, não tem sido aplicada. Terceira verdade do texto: quando os filhos são contumazes, seus pais devem denunciar a maldade deles. Verso 20: e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Perceba que Moisés, neste verso, usa duas palavras: rebeldia e contumácia. E por causa disto, eles viviam, os filhos, dissolutamente. E os pais não podiam esconder os pecados graves de seus filhos, com o risco de trazer prejuízo a toda a cidade e, consequentemente, a toda a nação, pois esses filhos seriam uma ameaça. Não se esqueça de que a rebelião aos pais é rebelião contra Deus, é assim que Deus considera. Os pais são autoridade ordenada por Deus, e se os pais não fazem o que têm de fazer com seus filhos, os pais estão rebeldes contra Deus, assim como os filhos. Quarta verdade: quando os filhos são contumazes, as autoridades têm o dever de puni-los com a morte. Aqui que a coisa fica triste, né?
Verso 21a. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Esperem eu fechar o bico, molhar o bico. Não tirem conclusões precipitadas. O pecado da desobediência deve ser entendido no texto como uma desobediência continuada, não uma desobediência ocasional. A punição sobre a desobediência só é justificada quando havia persistente recusa em ouvir pai e mãe. A punição dada pelas autoridades da cidade não era um ato impulsivo, cheio de vingança ou de ira. A lei lhes facultava tal procedimento, não era coisa da cabeça deles. Eles estavam obedecendo um preceito divino. E era função dos mais velhos, que naquela época era sinônimo de mais sábios, mais entendidos, mais experientes, a função de superintender essa tarefa de punição, determinando a culpa dos filhos rebeldes. Eles não podiam aplicar a pena capital sem que os pais o trouxessem, ou trouxessem os filhos às autoridades. Na verdade, era dever dos pais a obediência civil, reportando a desobediência dos filhos, para que a cidade não sofresse perigo pela insubordinação deles. E a lei exigia que filhos contumazmente desobedientes fossem apedrejados até a morte. Sabe, irmãos, este assunto é sério porque nós estamos presos a uma legislação que nós não podemos violar. Primeiro, não tem pena de morte nesse país. E muito menos pena de morte aos filhos. E muito menos filhos sendo entregues para os seus pais para serem mortos. A coisa está virada de tal forma que não tem como reverter a situação nesta presente geração. Veja o ponto final desse texto. Quando os filhos contumazes são castigados, há temor no meio do povo. A Escritura fala assim: eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. A função da punição tem uma forte tonalidade didática. Ela serve para provocar o temor das pessoas que estão trilhando o caminho da desobediência. A exemplaridade da punição é alguma coisa didática para que outros aprendam a não seguir o mesmo caminho. Mas, desgraçadamente, nós estamos numa sociedade que chegou a este ponto. Se eu, como pai, tocar no meu filho e alguém denunciar, eu vou ser punido. Eu vou sofrer perseguição do Estado, porque as crianças têm direitos. O meu problema é que os homens estão proibindo a disciplina de Deus, estão proibindo que as crianças sejam ensinadas exemplarmente a não fazerem mais o que comumente se faz na presente sociedade. Então elas vão crescendo protegidas, elas vão crescendo sem guarda, sem algo que norteie a vida delas, e a disciplina não faz parte. Se vocês têm tendência de pensar do jeito que a nossa sociedade pensa, do jeito que o governo pensa, você se cuide, porque amanhã você vai ficar envergonhado pelo procedimento de seus filhos. Porque filho que desobedece ao pai, uma hora traz vergonha a seu pai e vergonha a sua mãe. E nós temos muitos pais chorando o fato de não punirem exemplarmente os seus filhos na presente sociedade, e eles não podem mais fazer nada hoje, porque os seus filhos são contumazmente desobedientes. E os princípios de Deus devem tornar a vigir
em alguma medida em nossos lares. Portanto, pais, não façam vistas grossas aos pecados de seus filhos. Discipline-os, se eles não obedecerem. Vá para o segundo passo. Não esconda dos outros os pecados dos seus filhos. Não tente fazer com que o seu lar pareça ser o que na verdade ele não é. Se seus filhos forem contumazes, tragam o assunto à baila perante as autoridades apropriadas. Não tenham medo do que vai acontecer aos filhos de vocês com as punições a serem aplicadas. O importante é que a lei de Deus seja obedecida e haja temor no meio do povo. E se você amar o seu filho a ponto de você discipliná-lo duramente, eu repito, se você amar ao seu filho, porque pai que ama, açoita o filho que recebe, diz lá na Escritura, e Deus é esse pai. Se você é capaz de, em amor, criar vergonhas no seu filho, não temam que possa acontecer aos seus filhos, porque eles um dia vão dar muitas graças a vocês, porque vocês foram obedientes ao mandamento de Deus. Eles nunca vão odiar a vocês se com amor vocês exercerem a disciplina divina. E há uma porção de textos que tratam sobre isso, mas eu vou pular. E os pecados de desobediência dos filhos podiam e podem ainda hoje trazer dores grandes a seus pais. Eu já vi na televisão, você quer pegar isso? Veja o Datena. O Datena tem casos, não é um programa que ajuda, que edifica, é muito experiência, sai sangue, mas você vê pais chorando a desobediência de seus filhos, pais desapontados e sem esperança para o que acontece com seus filhos. Filhos para quê? Nós gastamos tanto tempo, nós os desejamos, depois eles vêm, eles nos desafiam e eles nos desapontam. É porque nós não cuidamos deles quando pequenos. Existe um ditado popular, não sei se lembra, se de pequenino se torce o pepino. Aquele cara sabe tudo. Claro que isso não está na Bíblia, mas é uma coisa certa, você tem que ensinar os seus filhos e discipliná-los quando eles são pequenos, que depois que eles crescem, eles já não sabem mais como obedecer. Eu espero em Deus que em nossa igreja haja filhos que sejam disciplinados porque recebem amor dos pais. E amor inclui não somente abraço e beijo. É muito bom se você pudesse ter a obediência dos filhos e abraçá-los e beijá-los. Mas amor inclui disciplina. Amor inclui disciplina pesada. E quando nós não somos firmes com nossos filhos, amanhã quando eles crescem, eles se tornam desobedientes a nós. É porque não fomos mais firmemente agindo com eles, é que eles são hoje desobedientes a nós. O que as crianças fazem dentro de casa, elas farão fora de casa. Se uma criança rouba e briga, cria mal-estar, deve ser punido de modo que ela sinta o real peso da sua disciplina. E se ela for devidamente educada em casa, se ela não for, ela vai trazer vergonha ao seu pai e sua mãe quando estiver fora de casa. Lembra de um cara chamado sacerdote Eli, que não foi suficientemente crente para dar aos seus filhos a disciplina que eles precisavam receber desde pequeninos. Quando eles foram moços, se tornaram moços, eles trouxeram vergonha a seu pai. E Deus, por causa da frouxidão de Eli, trouxe desgraça sobre o sacerdote também, que morreu humilhantemente. Há muitos pais que têm sofrido amargamente porque falharam na educação dos filhos. Eu não sei no que eu falhei. Vai procurar, vai descobrir onde você falhou. E todos nós temos falhas, não tenha dúvida disso. Mas alguns falham além da conta e permitem que os seus filhos acabem mandando em vocês e dando ordem a vocês, não obedecendo a vocês. Isso traz dor tremenda.
Hoje o castigo de morte por lei não pode ser aplicado. Esqueçam isto. Mas Deus havia ordenado que filhos desobedientes fossem entregues por seus pais para serem mortos, para mostrar quão a sério Deus leva a desobediência dos filhos. Hoje o castigo maior da desobediência dos filhos cai sobre os próprios pais. Eles é que pagam o preço da desobediência de seus filhos, porque eles foram fracos no tempo em que deviam ser firmes com eles. É um preço amargo que filhos desobedientes causam aos seus pais. E eu vou andar mais rápido, que o tempo está voando. As motivações para a obediência. Primeiro, obedeça simplesmente porque é certo. O texto fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Quero tornar a coisa de forma positiva agora. A expressão, pois isto é justo, pode ser traduzida de forma diferente que se completa. Pois isto é correto, pois isto é a coisa certa a fazer. Quando o texto diz, porque isto é justo, significa que está de acordo com o que é estabelecido por Deus. E um dos grandes sinais da decadência de nossa sociedade é porque filhos resolvem desobedecer seus pais. E esta é a razão porque o Antigo Testamento trata com tanta severidade esta matéria. A expressão no Senhor, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, significa que os pais devem viver dentro dos mandamentos do Senhor. Significa que nenhum pai tem o direito de infringir lei, para que o filho não seja um seguidor dele. Os filhos dos incrédulos não são capazes de obedecer aos pais no Senhor, porque a expressão no Senhor significa que eles conhecem o que o Senhor requer deles. Filhos de incrédulos podem obedecer a coisas externamente, mas eles não conhecem internamente a lei do Senhor, porque eles não conhecem ao Senhor e nem têm gratidão no coração em relação ao Senhor. Entretanto, os filhos dos crentes devem obedecer a seus pais, porque eles foram educados na disciplina e na demonstração do Senhor. Por que é justo obedecer aos pais? Porque é a ordem do Senhor, e Deus ordena o que é justo. Por que é justo obedecer aos pais? Porque os filhos devem gratidão aos seus pais, não somente por tê-los trazido ao mundo, mas por gastarem-se a si mesmos, para que os filhos tenham o melhor. Porque é justo obedecer aos pais? Por causa da boa ordem da família, por causa do bem-estar da comunidade cristã, por causa da honra do nome do Senhor. Se não há desobediência aos filhos, há desordem em todas as esferas. Por que é justo obedecer aos pais? Porque as crianças não têm maturidade nem competência para saber o que é bom para elas. Há várias razões que eu podia enumerar aqui. Porque o bem-estar dos filhos depende dos pais. Porque Deus qualifica os pais para serem guardiões, orientadores e guias dos filhos. Porque é justo obedecer aos pais? Porque a família é uma instituição divina. E é uma instituição que começa no Éden e vai por toda a eternidade. Então, porque Deus instituiu o lar, você deve fazer com que o seu lar ande de conformidade com as prescrições divinas. Por que é justo obedecer aos pais? Porque a obediência dos filhos é indicativa de que eles são obedientes a Deus. As penitenciárias deste mundo estão cheias de pessoas que foram crianças desobedientes. Você não encontra crianças obedientes que mais tarde vêm estar na prisão. Pode fazer a estatística lá dentro. Eis porque obedecer aos pais é justo perante Deus. Segunda coisa, obedeça simplesmente porque você será abençoado. Isso aqui eu não vou destrinchar, mas algumas palavras. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vocês conhecem esse mandamento. E Moisés colocou isso na segunda tábua, que trata das relações humanas dentro de casa. A expressão para que te vá bem significa que você terá alegria na vida de família e terá fortes e gostosos laços de família. Esta é a bem-aventurança extraordinária neste mundo que poucos lares possuem, onde os filhos têm prazer de estar com os pais e os pais se alegram dos filhos, e quanto mais aparecem filhos e netos e bisnetos, a alegria aumenta.
Aqueles de nós que somos vovós sabemos disso. A expressão, e sejas de longa vida sobre a terra, aponta para o grande sonho de todos nós de ver a nossa progenie crescer. Pais que têm 70, 80, 90 e têm filhos, e têm netos, e têm bisnetos, alguns chegam à aventura de ter tetranetos. É um gozo ver a nossa progenie sendo desenvolvida na terra e tenhas longa vida sobre a terra. Nem todo mundo que entrou em obediência vive 90, 100 anos, mas viver assim é o sonho, é a quimera, às vezes de muitos, mas outros chegam a isto, e coisa mais gostosa é ter reunião de família onde a Bisa tem todas as 50, 60, 70 pessoas na família. Coisa boa. Eu estou caminhando mais para o outro lado, mas eu peço a Deus que Deus me dê anos para ver a minha progenie crescer. Isso é uma bem-aventurança preciosa. Terceira coisa, obedeça simplesmente porque a obediência agrada a Deus. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato ao Senhor. Está lá em Colossenses 3:20. Você tem um texto marcado em tem? Colossenses 3:20. Se você não tem anotado, anota aí. Primeiramente, o texto de Colossenses 3:20 está no endereço aí? Não. Mas devia estar. Está lá, Colossenses 3:20. O texto fala, em tudo obedecer aos pais. Primeiramente, o texto diz que você tem que obedecer a totalidade dos mandamentos do seu pai. Não apenas alguns deles. Em segundo lugar, o texto diz que você tem que obedecer pela razão mais sublime, a de agradar a Deus, pois isto é grato a Deus. Se a coisa que Deus mais se agrada é ver a obediência de seus filhos. Então, quando você obedecer ao seu pai, você estará trazendo alegria ao seu Pai Celestial. E não há coisa melhor a fazer. Algumas aplicações. Primeiro, ensine seus filhos a se portarem como o Filho Jesus Cristo. Lembra que o que vou ler aqui aponta para a humanidade de Jesus. Lucas 2:51. E Jesus tinha, lembra, cantando, ele estava junto com a multidão que ia para Jerusalém. E agora, voltando de Jerusalém, Jesus se apartou dos seus pais, e os pais ficaram preocupados, e Maria falou assim, meu filho, o que tu fizeste? Por que tu te apartaste de nós? E ele respondeu, mulher, eu estava tratando das coisas do meu pai. Ele não estava dizendo do Zé, ele estava dizendo do Pai Celestial. E aí no verso 51 diz assim, e desceu com eles para Nazaré, e olha esta frase, e era-lhes submisso. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos como é que pode ser obediente, e Jesus até nisso é modelo para nós, é modelo para os nossos filhos. E nossos filhos precisam aprender a viver como Jesus. E nós precisamos ensinar como é que Jesus procedia para que os nossos filhos sigam o exemplo de nosso Senhor. E esta frase é altamente significativa. Ela aponta para a obediência de Jesus Cristo aos pais humanos, porque Jesus Cristo não podia, porque Ele era o Redentor, quebrar preceito nenhum. E tinha que cumprir também os preceitos humanos para que ele fosse aceito na sua função messiânica de ser o pagador dos pecados e o intercessor dos pecadores. E os nossos filhos se tornarão úteis na sociedade à medida que a obediência deles cresce e se torna evidente. Portanto, ensine a seus filhos a serem parecidos com Jesus Cristo. Uma palavra de advertência, primeiro aos pais, depois aos filhos. Aos pais, primeiro. Eu gostaria que você, na sua casa, você se juntasse com seu marido ou com sua esposa, que vocês juntos orassem pelos filhos de vocês, pedindo aos filhos de vocês que aprendessem a obediência. Porque vocês sabem quão dolorida é a desobediência dos filhos, quão mal-estar isto traz para vocês, pais.
e a fim de que vocês não venham mais a sofrer a desobediência deles, supliquem graça a Deus. Supliquem graça primeiro, de saberem como ensinar preceitos. Segundo, saberem como corrigir quando desobedecem. E então, corrigir com amor. Aprenda a não descarregar sua raiva nos seus filhos, mas aprenda a, em amor, fazer com que eles sintam dor pelos pecados cometidos pela desobediência. Instruam os filhos de vocês na disciplina e admoestação do Senhor, para que eles desfrutem das bênçãos que pertencem aos que são nascidos debaixo do pacto, e o Deus de vocês venha a ser o Deus deles. O Deus em que vocês creem venha a ser o Deus dos seus filhos, dos seus netos, e assim por diante. Eu nunca ouvi de filhos desobedientes a seus pais que foram abençoados por Deus e por seus pais, em hipótese nenhuma. Se você andou em desobediência no passado, você ainda sofre alguma consequência disso, porque Deus é muito sério com respeito à desobediência dos filhos. E uma palavra aos filhos: aqui alguns adolescentes, ainda alguns moços que já saíram de casa, não estão diretamente sob a guarda de seus pais, mas vocês devem honra e respeito a eles. Nunca façam nada que venha a trazer desrespeito aos seus pais. Nunca amaldiçoem ou falem mal de seus pais, porque se vocês fizerem coisas feias, seus pais serão zombados por causa daquilo que vocês dizem e da opinião que vocês têm a respeito deles. Se seu pai falhou com vocês, não proclamem isto. Se seus pais falharam com vocês, peçam a Deus a graça do perdão a eles, e vocês não venham a fazer as mesmas coisas com os filhos de vocês. Se vocês podem perceber que alguma pessoa encontra dificuldade de progresso na vida, de progresso em várias coisas, vejam que filhos desobedientes não progridem. Filhos desobedientes não crescem moralmente. Vocês que desobedecem aos pais, peçam a graça de não serem contumazes, para serem trazidas ao arrependimento, para serem trazidos a pedirem perdão aos seus pais, porque se isso não acontecer, não há paz em casa, não há paz na família. Filhos desta igreja, a ordem do dia nesta presente sociedade é a desobediência dos filhos, o desrespeito à moral cristã e a falta de consideração com a vida de família. Muitos filhos desta geração dão problemas na escola porque eles não possuem respeito por ninguém. Nos tempos da teocracia, esses filhos não podiam continuar a viver. Havia pena de morte sobre eles. Hoje não tem pena de morte, mas o pior, nem disciplina séria dos pais sobre os filhos. Deus tenha misericórdia de vocês, pais. Deus tenha compaixão de vocês, filhos, para que nós tenhamos lares mais bem ou melhor estruturados. E vocês, pais, não tenham medo de ter filhos, porque vocês os educam na disciplina e na admoestação do Senhor. E se vocês fizerem isto, o resto é com Ele. Deus vai cuidar dos filhos de vocês, se vocês forem pais que saibam educar os filhos, pais que saibam corrigir os seus filhos e ensinar os preceitos de Deus. Não tenham medo de logo jogá-los no mundo. Deus haverá de cuidar deles como Deus fiel que sempre Ele prometeu ser. E Deus costuma não falhar nas suas promessas. Seja Deus gracioso com você, pai, e com você, filho, e seja assim bênção na vida desta sociedade, e você faça parte da reconstrução, ao menos do lugar onde você está, já que eu pessoalmente não creio que a sociedade toda será mudada, porque Deus disse, e não há volta, em que à medida que os tempos do fim chegam, os filhos seriam mais e mais desobedientes aos pais. Mas não deixem que os filhos de vocês façam parte desta corja de desobedientes. Deus os ajude. Amém.